Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosângela, sou a professora de ciências de vocês, né? Como todo mundo sabe, sou professora da ETUI Euridice Ferreira de Mello, sou professora de ciências dos sextos anos. Então, hoje o nosso conteúdo, a nossa aula, ela é sobre diversidade de ecossistemas e ecossistemas brasileiros. O que são ecossistemas? É um conjunto de relacionamentos entre fauna e flora, micro-organismos e fatores bióticos e abióticos. O que são fatores bióticos e abióticos? Os fatores bióticos são os que correspondem a todo um ecossistema, por exemplo, uma floresta, um lago, até um aquário é um fator biótico porque existe vida, né? E os fatores abióticos são os fatores que produzem, que ajudam nessa propagação da vida. Por exemplo, a água, o solo, o ar, o calor, todos esses fatores, a temperatura. Então, eles ajudam com o quê? Com que aqueles determinados ecossistemas, eles mantenham um equilíbrio, né? Um equilíbrio com a água, um equilíbrio com o calor do sol, com o calor das plantas, com a quantidade de solos e tudo mais. Todos os ecossistemas possuem esses componentes fatores, esses componentes bióticos e abióticos, por exemplo. Então, se a gente for pensar numa floresta, aquela floresta, ela tem uma quantidade, ela tem um ecossistema formado, né? E dentro desse ecossistema, ela tem populações e comunidades diferentes. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma floresta amazônica, que nem a aula está dizendo, o conteúdo está dizendo. O que ele fala? Que assim, quando nós temos um exemplo como a floresta amazônica, nós temos várias populações dentro daquele ecossistema. Quem é o ecossistema? Toda a floresta é o ecossistema. E dentro desse ecossistema, nós temos populações e comunidades diferentes. Por exemplo, como assim, professora, população e comunidade? Vamos imaginar assim, dentro de uma floresta, nós temos lá macacos, nós temos lá onças, nós temos lá formigas, nós temos lá plantas, espécies de plantas diferentes. Cada uma dessas espécies de animais, elas criam o quê? Uma população diferente. A junção dentro desse ambiente, nós criamos o quê? Uma comunidade. O que são essas comunidades? São grupos de diferentes populações que vivem em um determinado local e por um determinado período de tempo, tá? Então, quando a gente pensa em ecossistema, em fator biótico e abiótico, a gente tem que lembrar justamente desses pré-requisitos. O que é fator abiótico? É os fatores que existem à vida. Então, por exemplo, uma floresta é um bioma, né? Que a gente chama de bioma, que é um local onde existem vários tipos de populações diferentes. Os fatores, os componentes bióticos que ajudam nesse bioma é o ar, o solo, a água, a temperatura, né? Então, esse é o fator biótico. E o ecossistema é toda a junção daquele local onde eles estão vivendo, e dentro daquele local existem o quê? Populações e comunidades diferentes. Populações de macacos, populações de onça, população de plantas, populações de formiga, população de peixes. Se tratando de um outro ecossistema que seria um rio, né? São vários ecossistemas diferenciados. Por exemplo, eu tenho numa floresta, eu posso ter um rio. Dentro desse rio, ele já é um ecossistema diferente, porque lá eu vou ter espécies de plantas diferentes, lá eu vou ter espécies de peixes diferentes, lá eu vou ter espécies totalmente diferentes que eu tenho lá numa floresta. Então, quando a gente pensa em ecossistemas, são vários tipos de comunidades, são vários tipos de locais diferentes que têm vida, que tem um bioma diferenciado, né? E nesse bioma, os fatores bióticos e abióticos, eles contribuem, principalmente na questão de temperatura, na questão do sol, na questão do ar, tá? Então, quando a gente pensa em ecossistema, a gente tem que lembrar justamente desse pressuposto, tá? E quando a gente lembra de ecossistemas, os fatores bióticos e abióticos, quem são, gente? Ó, nós temos a luz, nós temos o oxigênio, nós temos a temperatura, nós temos as rochas, a lama, os sais minerais, todos esses são fatores abióticos, são componentes dos fatores abióticos ou dos componentes abióticos que produzem o quê? A gente pode falar que são físicos e químicos, né? Porque sem
o solo, não existe planta. Sem a água, não existe rio. E por aí vai, ok? Então, quando nós pensamos nisso, nós determinamos esse tipo de ecossistema dessa maneira. Então, o que é o ecossistema? É um conjunto de comunidades de uma área específica, levando em considerações fatores ambientais, que constituem um biótipo ou um bioma, ou seja, local onde vive uma comunidade. O que eu falei agora há pouco de comunidade? Como são? Tipos de solo, intensidade de luminosidade, temperatura, índice pluviométrico, índice de água, de chuvas e tudo mais, né? E esses locais são diversos, sem limite espacial, pré-determinados, porque uma floresta ela não tem um tamanho específico, ela pode ficar maior ou ela pode ficar menor, dependendo da época ou do que acontece com ela e com esse bioma, né? Então, quando a gente pensa nesse tipo de comunidade, a gente pensa que são vários tipos de espécies diferentes que convivem entre si, de populações de espécies diferentes, que produzem o quê? Que a junção dessas populações produzem o quê? As comunidades. Por exemplo, no Rio, nós temos várias comunidades também. Nós temos uma comunidade, por exemplo, uma comunidade de peixes, uma comunidade de plantas, uma comunidade de cavalos marinhos, uma comunidade de. Então, existem N comunidades, né? Diferentes, porque é a junção, que essa comunidade do Rio, ela é a junção das populações das espécies, né? Então, se a gente for parar para pensar, quantas populações tem dentro de uma floresta? Quantas comunidades essas populações podem formar, né? E quanto é grandioso esse termo comunidade, população e ecossistema, né? Se a gente for colocar no nosso bairro não deixa de ser um ecossistema. Cada casa é uma população, não é? E cada rua é uma comunidade, se a gente for olhar por este lado, pelo lado do nosso bairro. Entenderam? Então, qualquer ambiente onde há interação entre fatores bióticos e abióticos e os seres vivos é chamado de ecossistema. Por exemplo, no Brasil, nós temos os ecossistemas brasileiros. Nós temos, assim, os mais famosos entre eles, que é a floresta amazônica, né, que constitui a maior área remanescente de floresta tropical do mundo, né, e ela ocupa 49,29% do território brasileiro. A sua localização abrange os estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, uma porção do Mato Grosso, Maranhão e nosso estado também, o Tocantins. As condições de clima desses locais, elas diferem muito de acordo com a temperatura, né? Elas variam de 20 a 41 graus, dependendo da época do ano. E a flora, ou seja, cada região tem também uma flora diferenciada, né? Uma fauna diferenciada. Por exemplo, flora, a castanheira do Pará, a seringueira, a sumaúma, o guaraná. Todas essas espécies existem apenas lá nessa região, na nossa região amazônica. A fauna também, os insetos, os anfíbios, né? Também são faunas e são insetos que às vezes só predominam nessa determinada região, como algumas espécies de plantas também que só predominam nessa região, né? Algumas espécies de peixes também que só predominam nessa região. Já nós temos também um outro ecossistema que a gente chama de caatinga, que representa o quê? 10% do território brasileiro. E a localização dela é mais a nordeste do nosso país. Então, assim, e abrange quem? Os estados do Piauí, do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, olha, duas Paraíbas, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e tudo mais. As condições climáticas já desse local, olha, percebem a diferença aqui. Na Amazônia era de 20 a 41 graus, né? Na Caatinga é de 24 a 26 graus Celsius. Ou seja, é um clima semiárido, com índices pluviométricos de 500 a 600 milímetros anuais. E a temperatura, ela é uma temperatura mais amena, né? Então, ela difere muito. Só que por a temperatura ser uma temperatura mais regular,
O índice de chuvas nesses determinados locais, eles são o quê? Muito menores do que, vamos supor, numa região amazônica, né? Que ela oscila muito de temperatura. Então, lembra que a gente falou sobre a questão da evaporação? Então, essa região amazônica, ela tem muito mais água, então a evaporação é maior, então a intensidade de clima e de diferenciação de clima é maior do que na Caatinga, né? Porque a interação entre evaporação e tudo mais, ela é um pouco menor, então isso denota que a chuva é menor também. A vegetação também é formada, é diferenciada, e ela é formada por plantas adaptadas ao clima seco. Por exemplo, o cacto, né? Elas têm muito espinho, elas são muito carnosas, os caules delas armazenam água e tudo mais. A fauna também é uma fauna mais de animais mais típicos também, como o priá, o veado, o calango, que a gente tem muito aqui também, iguana, macaco preto, né? Então são animais mais diferenciados também, mais adaptados a esse tipo de clima, né? E a esse tipo de alimento também. Já também nós temos o quê? O cerrado. O cerrado é um bioma tipo savana. As árvores são assim mais organizadas, são mais baixas. Então assim, são mais espaçadas e elas têm pequeno porte. É considerado um ecossistema do brasileiro que vem sofrendo muito desmatamento por conta dos plantios de agrícolas, né? Então esse tipo de bioma, ele tem sofrido muito e assim, tende a ter uma diminuição muito grande por conta das fazendas, né, das plantações, porque esse solo é um solo muito rico em sais minerais, então a produção de grandes fazendas de soja, de milho, de algodão, elas tendem a ter uma rentabilidade maior. A localização desse bioma, ele fica entre os estados de Goiás, Minas Gerais, nosso Tocantins, Mato Grosso do Sul, um pouco de São Paulo e um pedaço também do Paraná. As condições climáticas, elas também é um clima meio relativamente quente também, né? E as temperaturas elas oscilam muito, de 21 a 27 graus, por exemplo. Tem épocas que tá muito mais quente e tem épocas que tá muito mais frio também. As árvores têm uma peculiaridade muito grande também, porque elas têm uma casca mais grossa e os troncos mais retorcidos, porque elas têm que buscar mais águas, as raízes são mais profundas. Então, por isso, elas são menores também. O crescimento dela é um pouco mais diminuído por conta dessa busca de água também. Diferente da caatinga, porque a caatinga não tem chuva. O cerrado ele já tem um período maior de chuva, só que ele também sofre muito com a seca. Uma das características mais importantes das plantas mais famosas do cerrado é o ipê, né? Que tem lá o ipê amarelo, o ipê rosa, o ipê branco, que é uma planta característica dessa região, tá? E a fauna também, os animais que existem dentro dessa, desse bioma, são animais mais característicos, por exemplo, o tamanduá, o lobo-guará, a anta, tatu. Então, assim, são outros tipos de exemplo, de outros animais também. A diferenciação também entre Mata Atlântica, né, que é um outro tipo de bioma. É uma mata que tem 5% só da população, ou seja, do tamanho dela do nosso país. Ela é muito pequena. E ela é uma mata mais úmida, tá? Então ela tem uma quantidade de chuvas muito maiores do que a Caatinga, do que o Cerrado, tá? Então ela tem assim um índice pluviométrico um pouco maior. Ela é considerada um clima subtropical, úmido, tá vendo? E ela fica mais, ela se estende mais, onde predomina mais esse tipo de mata, ela vai entre o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E também um pedaço dos estados de São Paulo, que não está aqui, tá? Então, esse clima é um clima mais úmido, então tende a ter mais chuvas. As plantas já são umas plantas mais com folhas mais largas, menores, mas é uma vegetação mais rica. Por exemplo, é uma região que tem muitas orquídeas, é uma região que tem vários tipos de
de árvores mais frondosas, como o pau-brasil, jacarandá, palmeiras, porque elas tendem a o quê? Ser mais características e mais susceptíveis a chuvas, né? Os animais também são animais mais diferenciados de Mata Atlântica. Quem já ouviu falar do mico-leão dourado, do tucano, do papagaio, que também é um animal, o papagaio é uma ave muito característica e muito típica também de regiões de cerrado, mas são espécies diferentes, populações de araras e de tucanos e de papagaios diferentes, tá? No Cerrado, nós temos a arara azul, que é típica do Cerrado. Já na Mata Atlântica, os papagaios normais, esses que a gente já vê, os verdinhos, que tem muito aqui na nossa região também. Uma outra característica, um outro bioma, é a mata de cocais, que é considerado o quê? Uma mata de transição. Ela está entre a floresta amazônica, ela nem é uma mata mais úmida como a floresta amazônica e nem é uma mata mais seca como a caatinga. Ela está ali meio que no meio entre as duas. Esse ecossistema já foi muito explorado na época colonial, por quê? Por conta do óleo de babaçu. E é o quê? Uma localização que pega muito esse nosso pedaço aqui, principalmente a região mais ali do Pico do Papagaio também, que é uma região muito mais característica também a esse tipo de mata. E uma planta que é muito característica nesse tipo de mata é o babaçu, né? A carnaúba também, por conta do quê? Dos óleos essenciais dessas plantas, né? Da quantidade de cera que elas produzem também, que também é muito utilizada pelo comércio e pelas indústrias, né? Principalmente indústrias cosméticas. A localização dela, que nem eu falei, ó, ela fica entre o Maranhão, Piauí e o Rio Grande do Norte. Nós pegamos um pedacinho dela, muito pouco naquela região que a Pro falou ali, que também é uma região muito característica, né, do nosso estado. As condições climáticas dela, ela tem uma temperatura anual, em média, de 26 graus, né, a maior temperatura dessa região. A menor pode ser em torno de 20, 21 graus também. A espécie mais característica dessa é a palmeira de babaçu, que a gente conhece muito bem aqui no nosso estado também. Essa palmeira possui uma importância muito econômica para a população, pois suas sementes se extraem um óleo e suas folhas são usadas para a cobertura de casas, né? Essas casas de pau a pique que a gente conhece de folhas, a grande maioria delas são cobertas com folhas de babaçu. Já a fauna, os animais predominantes dessa região são espécies mais de aves mais mamíferos, répteis, anfíbios, animais mais característicos como o lobo-guará, o boto, o jacu, né, a cotia, entre outros, tá? Aí nós temos uma outra região que eu conheço muito bem, que é a região do meu estado, que é o Pantanal. E esse ano, desde o ano passado, ele vem sofrendo muito com a questão da seca, né? Já justamente por conta das mudanças climáticas no nosso planeta. E ele tem sofrido muito por conta disso. Todo mundo deve ter visto o ano passado a questão das queimadas do Pantanal, que elas agrediram demais. Muitas espécies de plantas perderam a sua importância, perderam sua vida, porque assim é uma quantidade de plantas e de animais muito grande lá dentro. E ele é considerado, vamos para frente. É considerada a maior planície inundada do Brasil. A outra planície maior inundada também é os pântanos da Austrália. É muito característico e inclusive até os animais são muito parecidos, porém não são iguais, né? Alguns maiores, outros menores. Isso ocorre em alguns períodos do ano. Em determinadas áreas podem ficar principalmente totalmente submersas. E é um dos biomas com a maior diversidade de plantas e animais do nosso planeta. Então é um bioma extremamente característico. Ele fica entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As condições climáticas dele, elas diferem entre 32 graus até 20, 21 graus em determinadas épocas do ano. Ele apresenta uma infinidade de espécies de plantas características apenas daquela região que é uma região mais inundada, uma região que tem muitos lagos, muitos rios, e eles em determinadas épocas do ano a cheia é tão grande que eles tomam toda essa região. Lá existem espécies de plantas como palmeira,
que é o carandá, que é uma das espécies mais representativas de lá. Tem algumas espécies aquáticas, como chapéu de couro, como outras espécies também, como camalote, que só existe lá também. Em alguns outros rios também a gente vê muito camalote, mas a grande maioria da incidência desse tipo de planta é lá. São plantas aquáticas, são plantas que sobrevivem da água. A fauna é extremamente diversificada entre moluscos, crustáceos, peixes característicos de lá, como na Amazônia a gente tem o pirarucu, lá no Pantanal tem o peixe dourado, né, que é ou surubim, que é um parente do pintado, tá? Então são espécies muito diferentes. Onças, né? A onça pintada é uma onça muito característica daquela região. Os veados também, que são animais muito característicos daquela região, como também a ariranha, bem como também algumas espécies de peixes, como a piranha, que também existe em outros rios, mas a maior incidência também é lá. Então, assim, é uma espécie muito grande, uma variedade muito grande. Aí nós chegamos na mata de araucária. O que é a mata de araucária? Ela recebe esse nome justamente por conta de um pinheiro do estado do Paraná, que chama pinheiro do Paraná, ou então araucária, né? Ele é muito característico nas regiões sul do nosso país também. E ele também são muito diferentes. Eles têm uma forma bem diferenciada em algumas espécies do ano, principalmente no inverno. A localização deles abrange os estados do Paraná, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O clima, pelo fato deles ser desses estados serem um clima mais frio também, né? E eles aguentam baixas temperaturas, muitas vezes abaixo de zero, tá? Então eles diferem de 30, 32 graus a menos 1 a 0. A espécie mais representativa desse estado, dessa mata, é a araucária, que é esse pinheiro característico, como se ele tivesse uma flor na copa dele, e ele pode chegar a 25 metros de altura. A fauna, as comunidades, as populações, existem vários tipos de mamíferos diferentes, vários tipos de aves, de répteis e de insetos. Não existe assim um inseto ou uma ave muito característica, né, dessas regiões. Como ela é uma região também meio que de transição, a questão das aves e dos insetos também ela difere muito com a Mata Atlântica, a com um pouco do cerrado também, mas assim, a grande maioria dos animais são macacos, né? Não é o macaco mico-leão dourado, porque ele só existe numa determinada região de Mata Atlântica, né? É uma região que compreende entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, se não me engano. Ok? Então, o que mais caracteriza a mata de araucária é justamente o pinheiro de araucária. Aí nós chegamos num outro bioma, que são o quê? Os manguezais. Você já deve ter ouvido falar dos caranguejos, que o pessoal come muito por aqui. E essa é uma vegetação mais arbustiva, né? Ela já tem muito arbusto. Porém, ela tem uma peculiaridade. O solo dela, ele geralmente é um local onde ele tem incidência com o mar. Então, o solo dele já é um solo mais voltado para o lodo, porque ele recebe a incidência da água salgada também em determinadas horas do dia. Então, e ele é muito mais sombreado e ele tem espécies de plantas características que elas filtram o sal da água para elas poderem sobreviver. Então, eles funcionam como se fosse uma barreira de proteção entre o mar e a terra, né? E a costa. Então, é muito, muito, muito importante esse tipo de ecossistema também, tá? A localização dele se estende por toda a costa do nosso país. Aonde existe água salgada, existe mar, vai existir manguezais, tá? Vão existir manguezais, desde lá da Bahia até o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, porque tem áreas de manguezais, tem áreas que recebem
esse tipo de água que entra dentro, que mistura um pouco a água dos rios, ela fica uma água mais salgada, então essa água fica um pouco mais lodosa e ela produz esse tipo de ecossistema. O que mais vive dentro dele são os caranguejos, né? Então, assim, a flora, o que são a flora deles? Existem espécies principais de mangue, como o mangue vermelho, com predomínio de espécies de mangue como o mangue branco, com predomínio da laculinária, que é um tipo de caranguejos, tá? E a fauna que mais predomina entre eles é o quê? Caranguejos, moluscos, aves, né? Então, o mais principal, o mais importante dessa região são o quê? Os caranguejos. Aí nós chegamos num outro bioma, num outro ecossistema que nós chamamos também de pampas. Esse ecossistema, esse bioma, ele é chamado porque ele existe campos, campos e mais campos, sem muitas árvores, sem assim, com uma planície muito bem característica de vegetação rasteira, porém uma vegetação muito arredondada, com relevos arredondados, com uma flora de grama, né? Com umas espécies de gramas muito mais organizadas, assim. São lugares que a gente consegue ver, a gente não acha muitas árvores nessas regiões, tá? Apenas, assim, quilômetros e quilômetros de espécies gramíneas, tá? Então, o lugar onde que ela representa, onde ela está, é justamente na região do norte do Rio Grande do Sul, tá? E ela fica também, ela faz uma divisa também com os estados da Argentina e, se não me engano, com o Uruguai. Não tenho muita certeza, mas acredito que sim. Sou péssima de geografia e boa de ciências, tá? Então, a localização entre o Rio Grande do Sul, no norte do Rio Grande do Sul. As condições climáticas, o clima de Pampa é subtropical, com 4 estações bem definidas, né? Inverno, verão, outono e primavera. O predomínio deles são as gramíneas e os arbustos. Algumas plantas, como louro de babosa de campo, cactáceas, timbaúvas, araucárias, algarrobo e palmeiranã. Mas a grande predominação são de gramíneas. A fauna, onça pintada existe nessas localizações também, jaguatirica, macaco prego, guariba, tamanduá, ema, porque a ema gosta muito desses lugares que tem muitos arbustos e muitas gramíneas, porque é a alimentação dela. Perdigão, que é um tipo de pássaro também, a perdiz, que também é outra espécie de pássaro também, de ave, o quero-quero, o João de Barro, o veado campeiro, né, que é um veado predominante dessa região também, o preá, e entre outros tipos de animais. Pessoal, eu quero que vocês me entreguem essas duas atividades também hoje, tá? Dependente do que foi falado na aula. Caracterize o bioma representante no estado em que moramos. Qual que é o bioma do estado que nós moramos? Nós falamos a respeito dele. Qual a fauna que existe no bioma Pantanal? Também falei a respeito deles. Então, hoje eu gostaria que vocês fizessem essas atividades e mandassem para mim, como toda terça-feira vocês fazem e me enviam. Combinado? Então, a gente se vê na próxima aula. Um grande beijo. Espero que vocês estejam se cuidando, cuidando da família de vocês, usando máscaras e tudo mais, que em breve, muito breve, a gente vai se ver por aí, tá? De preferência na escola. Um grande beijo e até a próxima aula.